No vídeo anterior, já desmontamos argumentos usados há décadas para desacreditar o sábado, mas a lista dos críticos não para por aí. Ainda restam acusações, e todas elas merecem uma resposta firme, direta e com base bíblica. Porque defender o sábado não é uma questão de costume, é uma questão de fidelidade. Se o sábado fosse apenas um detalhe, o mundo não tentaria tanto silenciá-lo. Por trás dos ataques, das distorções históricas e das falsas interpretações bíblicas, existe um incômodo. O sábado não foi inventado por uma igreja. Ele foi selado pelo próprio Deus, o Criador. E isso incomoda quem prefere uma fé moldada por tradições humanas, em vez de submissão à vontade divina. Esta é a segunda parte de um vídeo especial. Se você ainda não assistiu à parte 1, volte agora. Ela é essencial para entender a base da discussão e o enfrentamento dos argumentos que já foram destacados. O link está na descrição e também fixado nos comentários. E claro, se você valoriza estudos como este, deixe seu like, inscreva-se no canal Reavivamento Espiritual, ative o sino das notificações e comente aqui embaixo o que você pensa sobre esse debate. Seu apoio nos ajuda a manter esse trabalho firme, direto e sempre respeitoso com a verdade bíblica. Argumento 6. Onde a Bíblia ordena... Argumento 6. Onde a Bíblia ordena a adoração no sábado é um questionamento clássico. Alguns críticos afirmam que, segundo a Bíblia, o sábado seria apenas um dia de descanso, físico, sem qualquer relação direta com a adoração. Mas será mesmo? A verdade é que essa argumentação ignora completamente o peso espiritual que a própria Escritura dá ao sábado. Em Levítico 23:3, o texto é claro e direto. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia é o sábado do descanso solene, santa convocação, nenhum trabalho fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas habitações. Note bem, o sábado não é apenas um descanso, mas um descanso solene. E mais, é chamado de santa convocação. Esse termo, longe de significar apenas um tempo livre ou repouso doméstico, representa um chamado à adoração comunitária, uma reunião sagrada do povo de Deus. A palavra hebraica traduzida como convocação é mikra, que se refere justamente a uma reunião pública com propósito religioso, ou seja, o sábado não é um momento de isolamento espiritual ou lazer egoísta. É um dia de separação para Deus, um encontro sagrado. O próprio Senhor Jesus confirma essa prática com seu exemplo. Em Lucas 4:16 está escrito: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Jesus não apenas descansava no sábado, ele adorava no sábado e fazia disso um costume. O Filho de Deus, em sua prática semanal, reforça o modelo deixado por seu Pai desde a criação. Separar o 7º dia para santificação, comunhão e louvor. Mais ainda, em Isaías 66:23, uma profecia sobre o tempo futuro, o sábado aparece como um dia perpétuo de adoração. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Essa promessa mostra que o sábado não perdeu sua relevância. Ao contrário, mesmo na eternidade continuará sendo um dia de reunião diante de Deus. Portanto, negar que o sábado é um dia de adoração é ignorar a clara revelação bíblica. Deus nunca separou o sábado apenas como um momento de descanso físico. Ele o santificou. Em Gênesis 2:3, ele o abençoou e o estabeleceu como um sinal de comunhão entre ele e seu povo. Negar isso é apagar uma verdade sagrada registrada em toda a Escritura. O sábado é sim um dia de descanso, mas muito mais que isso, é um dia de adoração ao Criador. Argumento 7. O sábado era só para os judeus? Essa é uma das alegações.
mais populares entre os críticos dizem que o sábado foi instituído exclusivamente para os judeus, como parte da lei mosaica, e que, portanto, não se aplicaria aos cristãos. Mas essa teoria não se sustenta biblicamente. O sábado foi estabelecido muito antes de existir qualquer judeu. Em Gênesis 2:3, lemos que Deus descansou no sétimo dia, o abençoou e o santificou. Isso aconteceu logo após a criação do mundo, ou seja, quando Adão e Eva ainda estavam no Éden. Nenhum israelita existia naquele momento. Deus instituiu o sábado como um presente para toda a humanidade. Jesus confirmou isso em Marcos 2:27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A palavra usada aqui para homem é o grego anthropos, que significa ser humano, humanidade, e não apenas judeus. Além disso, em Isaías 56:6-7, Deus promete bênçãos para os estrangeiros que guardarem o sábado, e aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem, e que abraçarem o pacto do sábado. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Note, estrangeiros, ou seja, não-judeus, são chamados a guardar o sábado e recebem a promessa de alegria e aceitação por parte de Deus. Logo, afirmar que o sábado é exclusivo dos judeus é ignorar sua origem universal, sua função espiritual e sua aplicação profética. O sábado não pertence a um povo, ele pertence a Deus. E todos aqueles que amam e servem ao Senhor são convidados a guardar esse dia com reverência e alegria. Argumento 8. Paulo combateu os que guardavam o sábado? Alguns usam textos de Paulo, como Colossenses 2:16 ou Romanos 14:5, para tentar provar que o apóstolo combatia a guarda do sábado. Mas uma análise cuidadosa desses textos mostra outra realidade. Vamos a Colossenses 2:16-17. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo está se referindo aqui a práticas cerimoniais do judaísmo, como as festas anuais, os sábados cerimoniais, não o sábado semanal, os alimentos sacrificiais e rituais da lei mosaica. Essa sequência, festas, luas novas e sábados, aparece diversas vezes no Antigo Testamento. 1 Crônicas 23:31, 2 Crônicas 2:4, e sempre se refere a dias festivos ligados ao sistema levítico, e não ao sábado do quarto mandamento. O sábado semanal, guardado desde a criação, não era sombra de nada, pois ele aponta para o próprio Criador e para a redenção consumada. Não há qualquer evidência de que Paulo estivesse combatendo a observância do sábado do sétimo dia. Além disso, em Atos 13:42-44, Paulo prega em uma sinagoga no sábado, e os gentios pedem que ele volte no sábado seguinte, e ele aceita. Ele não os corrige, não diz que o sábado foi abolido. Pelo contrário, continua ensinando nesse dia. Paulo não combatia o sábado. Ele combatia a imposição de rituais cerimoniais como condição para a salvação. Confundir esses contextos é distorcer a mensagem do apóstolo. Argumento 9. Não se deve guardar um dia, mas todos os dias. Essa frase é bonita, mas é um sofisma teológico. De fato, devemos honrar e servir a Deus todos os dias, mas isso não anula os mandamentos específicos que ele estabeleceu. Deus não pediu apenas um sentimento constante de devoção. Ele separou um dia específico, o sétimo, para ser santificado. Isso está nos 10 mandamentos, Êxodo 28:11, que foram escritos com o dedo de Deus em tábuas de pedra, sinal de eternidade. Se a lógica fosse essa, de que todo dia é santo, então, qualquer dia serviria para o sábado.
Não haveria necessidade de um mandamento específico sobre isso. Seria lícito trabalhar 7 dias por semana, desde que se honre a Deus no coração. Mas isso contradiz a Bíblia. O próprio Deus descansou no 7º dia. Ele abençoou esse dia. Ele o santificou. E nos mandou fazer o mesmo. Além disso, se todos os dias fossem iguais, por que Jesus, os apóstolos, Paulo e os cristãos do Novo Testamento continuaram guardando o sábado? Adorar a Deus todos os dias é um princípio. Guardar o sábado é uma obediência concreta a um mandamento divino. São coisas complementares, não excludentes. Argumento 10. Guardar o sábado é legalismo. Essa é uma das acusações mais sérias e mais injustas. Guardar o sábado não é legalismo. Legalismo é tentar obter salvação por meio da obediência. Mas guardar o sábado por amor e fidelidade é uma resposta à graça. Jesus disse: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." João 14:15. Obedecer aos mandamentos não é legalismo, é amor em ação. É claro que ninguém será salvo porque guarda o sábado. A salvação vem pela graça, mediante a fé. Efésios 2:8. Mas a fé verdadeira se manifesta em obediência voluntária. Tiago disse: "A fé sem obras é morta." Tiago 2:17. Logo, quem guarda o sábado não é legalista. Legalista é aquele que pensa que está se salvando por guardar qualquer coisa. O cristão verdadeiro guarda porque já foi salvo, porque ama o Senhor, porque quer honrar seu mandamento. Além disso, se guardar o sábado é legalismo, então guardar os outros 9 mandamentos também seria. Mas ninguém acusa alguém de legalismo, por não matar, não roubar ou não adorar ídolos. Por que então apenas o 4º mandamento seria um problema? A verdade é que muitos atacam o sábado não por convicção bíblica, mas por conveniência teológica. O sábado exige mudança, reverência, separação do mundo. Ele confronta a superficialidade de uma fé apenas emocional. Por isso incomoda. Concluído. Este estudo explicando o porquê se deve guardar o sábado e não o domingo, os adventistas do 7º dia respondem com argumentos e textos bíblicos contra os 10 argumentos, citados tanto neste vídeo como no vídeo anterior usados, contra o sábado, respondidos com a Bíblia prenhou. O sábado foi dado só para os judeus. Resposta bíblica. O sábado foi criado na criação, muito antes de existirem judeus. Gênesis 2:2-3. Jesus disse que ele foi feito para o homem, não só para judeus. Marcos 2:27. Segundo, o sábado é parte da antiga aliança. Resposta bíblica. Os 10 mandamentos são a base da nova aliança escrita no coração. Jeremias 31:33, Hebreus 8:10. A aliança mudou, mas a lei não foi abolida. Romanos 3:31. Terceiro, Jesus aboliu a lei na cruz. Resposta bíblica. Jesus não veio abolir, mas cumprir a lei. Mateus 5:17-18. O que foi abolido foram as leis cerimoniais. Efésios 2:15, Colossenses 2:14. Não os 10 mandamentos. O sábado é legalismo. Resposta bíblica. Guardar o sábado por amor e gratidão a Deus não é legalismo. Jesus guardou o sábado e nos convida a fazer o mesmo. João 15:10, João 14:15. Quinto, os cristãos se reúnem no domingo. Resposta bíblica. A Bíblia mostra alguns encontros no domingo, Atos 27, mas nenhum texto diz que o domingo é o novo dia santo. A reunião não muda o mandamento. Cedo. Paulo disse que dias não importam mais. Resposta bíblica. Romanos 14:5-6 fala de dias de jejum ou festas pessoais, não do sábado do mandamento. O sábado nunca foi descrito como opcional ou indiferente. Isaías 56:6-7, 7. Colossenses 2:16 diz para não julgar ninguém por causa do sábado. Resposta bíblica. O texto se refere a sábados cerimoniais, festas judaicas, não ao sábado semanal do 4º mandamento.
Levítico 23 mostra a diferença entre eles. Jesus é nosso descanso. Não precisamos de um dia específico. Resposta bíblica. Jesus é sim o nosso descanso espiritual. Mateus 11, 28. Mas isso não anula o mandamento literal do sábado. Um não exclui o outro. Hebreus 4, 9 e 10. Não. Jesus ressuscitou no domingo, então o sábado foi substituído. Resposta bíblica. A Bíblia nunca declara que a ressurreição muda o sábado. O sábado continua sendo o único dia santificado e separado por Deus. Êxodo 28, 11. 7. Guardar o sábado é voltar à lei, é rejeitar a graça. Resposta bíblica. Obedecer aos mandamentos não é rejeitar a graça, é viver por ela. Romanos 6, 14 e 15. A graça nos capacita a obedecer, não a desobedecer. Tito 2, 11 e 12. O sábado é mais do que um dia. É um sinal da aliança entre Deus e seu povo. É uma lembrança semanal de que não somos fruto do acaso, mas obra das mãos de um Criador amoroso. Cada argumento contra o sábado pode ser respondido com a Bíblia aberta, com os olhos na verdade e com o coração na vontade de Deus. A pergunta que fica: não é preciso guardar o sábado? Mas sim. Estou disposto a amar a Deus o suficiente para guardar os seus mandamentos e todo aquilo que Ele ordenou? Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like e inscrever no canal, e queremos saber sua opinião. Deus abençoe enormemente. Amém.